todos muito bem-vindos a mais um programa Entrevistas. Hoje nós temos a participação especial de alguém que é especialista do assunto de hoje. Então nós estaremos debatendo com uma pessoa que tem propriedades para falar que é um assunto muito debatido aí no mundo, que é dinheiro e finanças. Então seja muito bem-vindo, querido irmão Edilmar. O irmão Edilmar é formado em economia, professor acadêmico, especialista em questões tributárias. Então, ele vai estar nos dando umas dicas aí de como planejar, de como administrar melhor o nosso dinheiro. Nós sabemos que planejar não é algo só voltado para nossas finanças pessoais, mas nós podemos nos organizar como igreja, como pessoas. A igreja precisa de um planejamento também. Então, hoje nós vamos debater sobre vários assuntos relacionados a questões financeiras e com embasamento bíblico, não é isso? Saudações a Yasmin e aos amigos do Entrevista. Dizer que é um prazer muito grande estarmos aqui para juntos podermos, refletir nesse tema muito importante que é administração, planejamento e assim também o planejamento pessoal financeiro. Estamos juntos. Então, para iniciar, eu gostaria de pedir ao irmão Edilmar que ele explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, qual é o significado, existe uma definição para administrar? Sim, e quando eu penso em administrar, eu penso no Criador, que ele é a excelência plena de criação e de administração, Ele já dizia lá em Isaías 37, 26, que acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos o tinha planejado, agora pois as faço executar. Então a criação que é perfeita foi feita por Deus, Ele planejou, Ele executou e controlou todo esse movimento. Então, o que é administrar? Administrar é podermos coordenar todos os recursos que existem através dos processos de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar, com o objetivo de atingir os resultados, o objetivo proposto que se quer, como Deus queria criar, criou tudo e Ele conseguiu, através do planejar, que é uma das etapas, organizar, que é outra, dirigir, coordenar e controlar a sua criação. Então, assim, esse é o significado de administrar. É você fazer uma boa gestão, você conseguir fazer o que tem que ser feito, usando os recursos disponíveis. Será que é possível nós sermos bons administradores, mas péssimos planejadores? Então, assim, qual seria a definição de planejamento? O que seria o ponto ideal de um planejamento? Isso. Planejar é decidirmos antecipadamente o que fazer. É saber, antes de realizar, o que fazer para chegar lá, onde eu quero chegar, como fazer para chegar lá. Então, o que fazer, como fazer, quando fazer e com que recurso fazer. Quando eu respondo essas 4 perguntas, na realidade eu estou planejando em termos de se atingir uma meta, um objetivo, um sonho. E hoje nós, já direcionando a nossa conversa aos jovens empreendedores, aos novos empreendedores, então vale a pena gastar um tempo planejando para alcançar algum objetivo, para alcançar algum sonho? Sim, com certeza, Muitos pensam que planejar é perder tempo. Nós temos um exemplo na Bíblia, que a Bíblia ela tem muitos exemplos maravilhosos de como administrar bem, como planejar bem. Temos o exemplo, por exemplo, de Neemias. Neemias, ele tinha um propósito, Ele viu aqueles muros de Jerusalém derrubados e a cidade estava em opróbrio, estava sofrendo muito, o povo sofrendo muito. E ele queria resolver esse problema. Então, precisamos construir os muros. Era um objetivo, um propósito, que ele tinha um sonho muito difícil de realizar, mas possível. E para isso, ele projetou o que fazer, o que fazer nesse sentido para conseguir. Por quê? Porque os recursos são escassos, de maneira geral, os recursos são escassos, as necessidades são ilimitadas, para se atingir, por que planejar? Porque se a gente não planejar as etapas de execução, como organizar para se conseguir chegar onde queremos chegar, não vamos conseguir alcançar a meta proposta. Segundo, vamos gastar muitos recursos, não temos recursos suficientes.
nem dinheiro, nem tempo, nem força, nem energia, nada, né? Nem pessoas suficientes para conseguirmos atingir o objetivo. Então, a finalidade, por que planejar? É fundamental, é importante. Neemias ficou 4 meses para conseguir realizar a obra em 52 dias. E ele conseguiu construir os muros em 52 dias, mas passou 4 meses planejando. Então, lá na economia tem uma máxima que nós usamos, que também a administração utiliza, que as necessidades são ilimitadas e os recursos são muito escassos. Por isso, nós precisamos planejar, e planejar significa organizar bem, de forma que a gente consiga atingir os objetivos propostos. Ótimo. E não é somente esperar e sentar e olhar para o papel. Existe um plano estratégico, né? Existem os pontos a serem seguidos. Com certeza. Explica para o pessoal que está nos assistindo quais são esses planos. Qual é o primeiro passo para mim que desejo começar alguma coisa, que desejo me organizar financeiramente? Pronto. Então, o objetivo sempre vai ser maximizar resultados e minimizar custos. Então, vou maximizar resultados, minimizando os custos. Ou seja, como chegar bem, né? Como ser o mais eficaz e o mais eficiente possível. Eficácia no sentido de atingir o resultado proposto. E eficiente no sentido de qual o melhor caminho, né? Como gastar menos recursos ou gastar melhor os recursos para poder atingirmos, né, esse propósito. Ou seja, como tornar esse sonho humanamente possível. Então, o primeiro passo para isso, fundamental que a Bíblia ensina, é orar, é buscarmos a direção de Deus, porque como cristão nós sabemos que quando nós buscamos a direção de Deus, né, Deus está conosco naquela tarefa, né, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, a Bíblia já dizia isso. Então todas as coisas cooperam, e tudo vai cooperar nesse sentido. Então o primeiro ponto fundamental é buscar em oração qual a vontade de Deus, e foi assim que Neemias fez, né? Ele chorou, ele se sensibilizou diante da situação, procurou fazer um diagnóstico da situação que estava, né? O povo sofrendo, os muros derribados, né? Cidade destruída, e aí ele percebeu, vou buscar a direção de Deus. Então, depois de sensibilizar, ele começou a orar, buscando a direção de Deus. Terceiro, começou a buscar a sabedoria de Deus para como atingir esse objetivo, né? De realmente, no caso dele, reconstruir os muros de Jerusalém. Então, para isso, nós precisamos fazer um bom planejamento, que é o que nós vamos discutir agora. Como fazer esse planejamento, como realizar isso, quais são as etapas desse planejamento. Ótimo. E para você que quer saber quais são essas etapas, não saia daí, a gente vai estar um pequeno intervalo, já já nós estamos de volta. Então, fique aí nos aguardando que já já nós estaremos explicando para as pessoas qual o primeiro passo, o que fazer para termos um bom planejamento. Estamos de volta. Para você que está ligando a sua TV, está nos acompanhando pela TV, nós estamos falando hoje sobre planejamento financeiro com embasamento bíblico na história de Neemias. E para você que está nos acompanhando, aí eu sei que você ficou um pouquinho ansioso para saber o que nós devemos fazer, o que fazer para nós realizarmos um sonho, talvez humanamente impossível. Então, o nosso querido irmão Edmar vai estar respondendo para a gente agora. Então, acompanhe, pegue um caderninho, esteja anotando aí todas as dicas para você poder praticar no seu dia a dia. Então, querido Edmar, o que nós devemos fazer? Existem sonhos humanamente impossíveis. Às vezes tem alguma coisa, às vezes é a compra de algum bem, alguma coisa. E o que nós devemos fazer? Qual o primeiro passo? Isso. Então, como nós falamos, primeiro nós temos que buscar a direção de Deus em oração. Segundo, se envolver no processo, porque um grande problema que o ser humano tem é o medo. O medo de realizar, o medo de concretizar esse sonho. Os sonhos se tornam mais impossíveis porque não acreditamos. Verdade. Nós temos que ter coragem de ousar, ser ousados, como Neemias foi. Neemias estava muito preocupado com a situação do seu povo e queria resolver. E como fazer? Ele trabalhava, ele era copeiro, um administrador dos recursos do rei, ficava na mesa do rei. E será que o rei iria liberá-lo para ele ir lá? Como fazer para realizar? Ele não tinha força nenhuma, nem conhecia o local.
Então, Neemias, ele passou 4 meses, né, se planejando, orando e buscando se preparar para isso. E o primeiro ponto, além de orar, é se comprometer com a realização desse sonho. Depois, se envolver no processo. O que for necessário fazer, se gastar nesse processo para que aconteça. Isso nós temos que fazer em nossa vida. Às vezes a família está passando um momento muito difícil em termos financeiros, tudo desorganizado, não consegue realizar, porque todos nós temos sonhos e projetos. Então nós pensamos, mas planejar o que? Eu não tenho uma empresa, eu não tenho uma função na igreja, eu não tenho um cargo disso, aquilo outro. Planejar o quê? Administrar o quê? Primeiro, nós temos que aprender a administrar a nossa vida, é muito importante. Segundo, nós temos que aprender a administrar a nossa família, que Deus nos coloca como responsável de administrar. Cada membro é fundamental e importante. Terceiro, nós temos que aprender a administrar nossa profissão, nosso emprego, nossa empresa, nosso trabalho, né? Aprendemos a administrar as pessoas que Deus coloca para evangelizarmos ou para edificarmos. Aprendemos dentro da igreja, nas funções que nós exercemos. Então, assim, de maneira geral, nós estamos o tempo todo administrando, planejando. Mas para isso, para a gente aprender a administrar e a planejar, é fundamental que a gente sonhe, tenha projetos e busque realmente realizar esses projetos. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar, que você me fez a pergunta, e aí? Quais são as etapas, né, desse planejamento? Então, como planejar? Como realizar esse sonho? Como chegar lá, né? Que é realmente, eu acho que é uma pergunta que nossos amigos estão se questionando, né? Então, o primeiro ponto, nós precisamos fazer um diagnóstico real da situação. Mas para fazermos um bom diagnóstico da situação, de compreendermos o que é que está acontecendo, porque aí a partir daí nós poderemos estabelecer um objetivo geral, específicos, as estratégias, etc., né, que são as etapas do planejamento. Mas primeiro nós precisamos entender qual realmente a situação que nós estamos passando. E nesse sentido da situação que nós estamos passando, é preciso analisar o ambiente externo, ou seja, tudo aquilo que está em volta, que vai impactar diretamente nesse projeto que eu tenho a realizar. Por exemplo, de repente, o projeto que a nossa igreja tem é construir um templo. Nós queremos construir um templo. Então, para isso, nós precisamos elaborar, né, todo um planejamento para depois executarmos e conseguir realmente ter sucesso. Mas, para isso, é preciso nós entendermos todos os aspectos em volta que estão, de alguma maneira, influenciando positivamente e negativamente. Positivamente nós chamamos de oportunidades e negativamente nós chamamos de ameaças. Então, quais são as oportunidades que nós temos a nosso favor? Quais são as ameaças que podem atrapalhar a realização desse projeto, em termos de eventos externos, né? E depois nós temos que avaliar também em termos de ambiente interno, né? Em termos de ambiente interno, quais são as forças que nós temos, né? As qualidades, as forças, o que é que nós temos a nosso favor internamente e o que é que nós temos em termos de fraquezas, dificuldades internamente. Então, sempre é isso que nós temos que avaliar. Qualquer projeto, seja da minha vida pessoal, seja da minha família, seja financeiro, seja na igreja, na empresa, em qualquer lugar, eu tenho que avaliar sempre o ambiente externo, o ambiente interno. A partir daí eu fazer um diagnóstico real da situação, entender realmente, que foi o que Neemias fez, né? Quando o rei o libera para ele ir e reconstruir o templo, ele chega lá, passou 3 dias só pesquisando, só avaliando, analisando o ambiente, o local, para saber realmente o que estava acontecendo, saber realmente o que ele poderia contar, o que não poderia, o que ele teria em termos de oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, né, com a situação atual. Então, esse diagnóstico é fundamental. A partir daí, você vai procurar estabelecer qual o teu objetivo geral, qual a meta, qual o sonho que você quer alcançar.
é resolver o problema financeiro da família, né? É organizar as contas, é sair do vermelho e vir para o azul, né? É construir o templo da igreja, né? É trabalhar para que a minha família, meus filhos, né, venham crescer na graça do conhecimento, se tornem pessoas corretas, bons profissionais, que casem bem, que construam família. É isso. Então, o que eu tenho que fazer nesse sentido, né? O meu objetivo geral, qual o objetivo que eu quero alcançar? Em termos geral, lá na frente, qual o objetivo? Eu tenho que, de um lado, ter prudência, é fundamental que eu seja prudente, ou seja, que eu avalie bem, e a Bíblia fala que não se constrói um prédio sem analisar bem, sem planejar, sem realmente verificar se eu vou dar conta de concluir, porque muita gente começa uma obra e não conclui, começa um projeto e não conclui, porque às vezes superdimensiona, né? Ele é muito além do que a gente gostaria de ter, ou subdimensiona, né? A gente fica com um sonho tão pequenininho que coloca uma coisa que depois perde até o interesse e não vai à frente. Então a gente tem que realmente, com muita prudência, avaliarmos em termos concretos, onde é que eu quero chegar, qual é o meu objetivo geral que eu quero alcançar, que tem que ser um objetivo mensurável, quer dizer, eu consiga medir, eu consiga alcançar, tem que ser algo factível, que eu consiga chegar lá, né? Tem que ser claro, meu objetivo tem que ser muito claro, né? Tem que ser determinado, tem que ser concreto, né? E eu tenho que mensurar, eu tenho que ter como medir se eu vou chegar ou não lá. Então esse é o meu objetivo geral. Em cima do meu objetivo geral, que é aquele que eu quero alcançar no final, no resultado do meu projeto, do meu planejamento, né? Que vou administrar para isso, eu tenho que pensar assim, quais são os objetivos específicos, o que é que passo a passo, como Neemias fez. Neemias tinha um muro enorme para construir, então esse muro envolvia vários pedaços, várias portas, vários muros, vários tamanhos, várias dimensões para serem feitas. Então era uma coisa que aparentemente era impossível de alcançar. Então ele foi dividindo, ele procurou colocar as pessoas certas, nos lugares certos, para realizar cada etapa do projeto. E subdividir em etapas. Primeiro nós vamos fazer isso, depois aquilo outro. Isso chama-se objetivos específicos, né? Passo a passo, o que é que eu quero atingir até chegar no final. Por exemplo, numa construção, eu quero construir aqui um templo da igreja, eu tenho que pensar primeiro o que é que eu tenho que fazer, né? Eu não vou começar pelo telhado, eu não vou começar pelas paredes, né? Tem que fazer todo um planejamento, né? Tem que pegar as autorizações junto aos órgãos públicos, tenho que documentar a área, tenho que elaborar os projetos, tem um projeto de construção, você que é engenheira, né? Isso, o projeto estrutural, elétrico, né? A parte disso, você que é engenheira sabe bem disso, né? Todo esse projeto você monta, né? Tudo faz parte do planejamento, tal. E primeiro nós vamos construir os alicerces, depois vamos partir para as paredes, tal, até chegar no final da construção, né? E assim, qualquer planejamento, qualquer administração, qualquer projeto para se realizar, seja o financeiro da sua família pessoal, seja um projeto de uma construção de um templo, seja de qualquer coisa, é desse jeito que funciona, né? Olha só, a quantidade de dicas preciosas que nós recebemos agora, né? E pensando em Neemias, diante da época em que se vivia Neemias, olha o nível de conhecimento estratégico que Neemias teve, né? De lidar, porque assim, hoje nós temos muitos recursos, nós temos computadores que nos auxiliam, né? Com questões de tempo, temos programas que nos auxiliam a respeito de... pensando diretamente em projetos, né, nos auxiliam nisso aí, mas Neemias não tinha esses recursos, mas mesmo assim, Neemias foi um excelente administrador, né? Então, se você não anotou essas dicas, vamos dar mais um intervalozinho para você parar, dar uma anotada aí. Se você quiser também estar dando uma lida no trecho de Neemias, né, em que nós estamos nos baseando, a partir do capítulo 2, aí você vai encontrar um pouquinho sobre a história de Neemias. Então, aproveite esse intervalo, beba uma água, vá ali e volte, que já já nós estaremos de volta.
A primeira igreja cristã evangélica apresenta sua agenda de programação da semana. Terça-feira, 20 horas, culto de oração. Quarta-feira, 19h30, ensaio do Ministério de Música. Quinta-feira, 20 horas, culto dos departamentos, homens e mulheres. Sábado, às 15 horas, cadetes a jato e às 20 horas, culto dos jovens. Domingo, às 9 horas, escola bíblica dominical e às 19 horas, culto de louvor e adoração. Venha participar conosco, pois Jesus é o nosso fundamento. Estamos de volta, dando continuidade aí sobre as estratégias de planejamento e já pensando nisso que já o irmão Edmar já explicou para a gente quais são os pontos estratégicos, o que nós devemos, qual passo primeiro seguir, o que fazer para planejar algo, para alcançar um sonho. Então, eu queria perguntar para você, querido irmão Edmar, como se preparar para não parar? Porque, às vezes, você tem lá um objetivo, às vezes você tem um objetivo financeiro. E, às vezes, eu estou ali andando na loja, andando pela Cônego João Lima e vejo uma bolsa da Louis Vuitton e quero comprar. E aí, acaba com todo o meu planejamento. Mas o que eu tenho que fazer para mim não romper com o meu planejamento, para mim não parar, para mim manter, ter um foco ali em planejar até alcançar o meu objetivo? Exatamente. O grande ponto nessa história toda é que nós temos que as necessidades são ilimitadas, os recursos são escassos. Para qualquer projeto que fosse desenvolver, inclusive financeiro ou em qualquer área, os recursos são muitos, poucos, e as necessidades são enormes. Para isso, nós temos que eleger prioridades. Quais são as prioridades que nós temos? Né? Então, por exemplo, será que essa bolsa faz parte das prioridades? Será que ela vai caber no meu orçamento? Eu creio que não, né? Por isso que, e foi isso que Neemias fez, então nós temos que começar, o primeiro ponto, para não parar no caminho, de maneira muito prudente, eu tenho que procurar prever as necessidades, o que de fato, realmente, nós queremos alcançar, o que de fato é importante, é imprescindível, não pode faltar. Isso sim, né? Eu tenho que procurar atingir. E nesse sentido, você falou, não posso perder o foco. Ter foco, objetivo, meta, né? Ter um sonho, é um sonho que pode ser realizado sim, né? Mas para isso, o sonho, por exemplo, de organizar minhas finanças, o sonho de realizar um projeto, construir um templo. Mas para isso é fundamental que a gente possa prever as necessidades e se preparar para essas necessidades. É a visão no futuro com os olhos no agora, né? É procurar listar realmente as necessidades que eu quero alcançar, né? Inclusive nós vamos ver depois, nós vamos ensinar um pouquinho mais na frente, né? Vamos falar sobre o orçamento, né? O orçamento nós temos que fazer porque isso é fundamental, mas depois vamos chegar lá, né? Então, em termos mais gerais, para se atingir, para se fazer um bom planejamento, eu tenho, e atingir o objetivo que eu proposto, né, eu tenho que alistar as necessidades, procurar escrever essas necessidades, procurar tê-las de maneira bem concreta, para mim todo dia visualizar. Mas isso tem que estar baseado num ponto fundamental, que qualquer projeto tem que começar pensando. Qual é a missão, qual é a visão e os valores? Ou seja, uma igreja, ela tem sua missão, ela tem sua visão, né, a missão e a visão é com base nos preceitos bíblicos que a Bíblia ensina, e os valores também de acordo com os princípios cristãos. Do mesmo jeito, eu, né, ser humano, eu tenho a missão, a visão e os valores. Qualquer empresa, se ela, né, for organizada, ela tem que ter missão, visão e valores. Então, qualquer projeto que se pense em realizar, tem que estar em consonância, né, que está de acordo com a missão, com a visão e com os valores daquela entidade ou daquela pessoa, né? Por exemplo, para me atingir mais rápido meu objetivo financeiro, eu poderia furtar, roubar, mas não vou fazer porque foge os princípios que eu aprendi, que eu acredito e vivo, né? No caso de Neemias, ele sonhou grande, né? Ele teve um sonho que humanamente era impossível realizar, mas ele procurou buscar a vontade de Deus. Segundo, ele pensou, né? Deus deu sabedoria, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso ter de necessidades?
Por exemplo, eu preciso permissão para transitar. Eu estou no local, tenho que me deslocar para um outro local bem distante e levando muitos recursos para poder construir. Que lá não, muita coisa que lá não tinha no local teria que levar. Então eu preciso de permissão. Cada lugar naquele tempo tinha um governador, tinha alguém que mandava naquele local. Então ele buscou do rei autorização para poder transitar livremente, né? Então ele procurou resolver esse problema. Outra coisa, precisava de material para a obra, mas não tinha madeira, não tinha nada, e aí? Então ele conseguiu autorização também do rei para em cada lugar chegar no local certo e conseguir os materiais necessários. E isso nós temos que fazer sempre, analisar o que é que eu preciso de recursos para executar, né? Terceiro, ele buscou, né, segurança e credenciais, né? Tanto credenciais no sentido de onde ele chegar, ele ser bem recebido, né, como se fosse uma credencial aqui pelo prefeito da cidade, pelo governador, como também guardas para proteger, porque ele conseguiu autorização para passar, ele conseguiu materiais para levar, porém ele precisava também de proteção, de guarda, né? De segurança, isso ele conseguiu. Então isso ele procurou verificar, fez um diagnóstico, procurou verificar tudo que ele tinha de necessidades reais para se atingir aquilo. É igual, por exemplo, quando a pessoa pensa em organizar suas finanças, primeiro, se você não fizer um diagnóstico de saber o que é que está acontecendo, né? Segundo, de você verificar o que realmente a gente ganha, o que é que a família ganha, ou eu ganho, recebo de renda, né? Ah, não, eu ganho R$1.000 por mês, beleza, mas pago 200 de juros, então só tem 800 para você gastar, né? Terceiro, quais são as necessidades reais que eu vou precisar, né? Que necessidades eu tenho que atender, né? O que não pode faltar, o que é que de fato... E assim foi o que Neemias fez, e é o que nós temos que fazer. Primeira coisa, então, é prever essas necessidades, né? E o segundo ponto, para que a gente não pare no caminho, como você perguntou, é fazer um levantamento cauteloso da situação, né? Nós temos que ser arrojados, corajosos, né, para resolver. Você tem que ter coragem de enfrentar o problema, ter fé de que vai resolver, de que vai vencer, tem que ser ousado, sim, mas com cautela, né? Tem que ser cauteloso, tem que projetar, né? E é interessante, pensando nisso, na história de Neemias, é que Neemias, ele não pegaria essas autorizações, como foi citado aqui, se ele não tivesse planejado e nem pensado, né? Se ele não tivesse montado esse plano estratégico. E esse levantamento cauteloso da situação, ele precisa ser feito exatamente para isso, para prever problemas futuros. Se Neemias não tivesse ido e não tivesse pego as autorizações, as credenciais com o rei, talvez na hora que ele fosse passar com o material não iria chegar ao final, né? A obra final. Então, como é que a gente faz esse levantamento? Como é que é feito esse levantamento cauteloso? Precisa de algum ponto específico? Preciso de alguém específico para fazer esse levantamento? Na realidade, assim, de maneira geral, existem profissionais, né, que fazem, né, esse tipo de levantamento, que são preparados para esse tipo de situação, né? Como, por exemplo, tem muitas empresas que, assim, pensando numa empresa, por exemplo, ou entidades que contratam, né, terceirizam para que se faça toda uma pesquisa de mercado, porque assim, um ponto fundamental, e isso aconteceu na vida de Neemias, ele procurou se ambientar com o local, então ele procurou conhecer o local, passou 3 dias passeando para conhecer o que estava acontecendo. Então isso nós precisamos fazer, né? Você identificar realmente a realidade, os fatos que estão acontecendo, o local, e procurou buscar as informações necessárias. Então, informação é valiosa, informação é ouro, né? Informação lhe ajuda. Então, as informações certas. Às vezes, se contratando profissionais que lhe ajudem nesse processo, mas muitas vezes nós mesmos podemos fazer isso, né? E hoje em dia nós temos a internet, por exemplo, que tem um mundo de informações que podem nos ajudar, né? Que eu tenho, por exemplo, eu conheço o meu filho, né? Meu filho, ele queria, no início, né, quando ele começou, que ele queria, eu quero aprender a filmar bem, a fazer toda essa parte de trabalho de filmagem de casamento. Então ele começou primeiro a pesquisar, a ficar curioso, a buscar informações na internet, buscar cursos, né, se preparar para aquilo, e só depois que ele buscou ajuda profissional, né, de
cursos, etc., pessoas que pudessem lhe ajudar, mas antes de tudo, livros, né, materiais. Então, assim, a pessoa tem que se qualificar nesse sentido de se preparar, buscar informações, conhecer, para poder saber em que terreno está pisando, né? O máximo de informações possíveis. Em que pé está pisando. Então, assim, se a gente for pensar em termos de Neemias, né, como é que ele agiu, como é que ele construiu o seu plano? Que aí outro ponto é esse, você está planejando como fazer, então nós vamos construir um plano de ação, né? O que eu vou fazer com tudo que eu tenho em mãos? Né? Um plano cauteloso, mas tem que fazer um plano, né? Primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo outro, depois, né? E assim, é como eu falei assim, para me atingir o objetivo geral que está lá na frente, eu vou ter vários objetivos específicos, cada objetivo eu preciso cumprir essas etapas, e assim você vai fazer o seu plano, né? E resumidamente foi isso que ele fez, né? Neemias fez. Então nós temos que agir com ousadia e prudência, verificar o ambiente interno, que são as forças e as fraquezas, como nós falamos, o ambiente externo, que são as oportunidades e as ameaças. Tenho que fazer o diagnóstico real, né, como já falamos, aguardar o momento certo. Neemias aguardou 4 meses para ir, depois chegou lá, ficou mais 3 dias parado, né, pesquisando. Então, aguardar o momento certo para agir, o momento certo de falar, o momento certo de atuar, né? Foi isso que ele fez. Procurou definir metas e objetivos específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e baseadas em prazos, né? Nesse prazo vou fazer isso, naquele prazo fazer aquilo outro, até conseguir atingir, né, o fim maior do que ele queria, né? Então, isso chama-se o planejamento. E depois do planejamento, né, nós vimos que uma segunda etapa seria organizar. Então, ele vai pegar tudo isso que ele tem e vai organizar, né, nesse plano de ação dele. Ou seja, vai montar as estratégias para alcançar, né? Essas são as estratégias para poder se conseguir chegar lá. E vai estabelecer forma de medir, de mensurar e acompanhar os resultados, porque uma outra etapa muito importante do processo de administrar, né, é você conseguir medir, mensurar, né, os resultados, para saber se você está no rumo certo. Você projetou chegar lá, eu estou aqui, quero chegar lá. Bem, mas a cada momento, será que eu estou indo na direção certa? Será que eu estou indo com o foco certo? Será que eu não preciso reavaliar e melhorar o meu plano de ação? Então, para isso, eu tenho que estabelecer feedback, pontos de controle, né? Feedback, pontos, tudo isso na administração ele ensina, né, como fazer para você. Tem várias ferramentas que se utiliza para isso, mas uma ferramenta básica é você parar e avaliar, para saber se você está atingindo a cada ponto, né, os objetivos propostos. Por quê? Porque quando há necessidade, você tem que redirecionar, que é uma etapa muito importante também de saber administrar bem, é você redirecionar. Por exemplo, não, nós estamos fazendo todo esse controle aqui financeiro, mas estamos assim, gastando mal nessa área, né? Olha, eu estou controlando, minha esposa está controlando, mas o filho não está controlando. Ou então, não, é a esposa e o filho, mas o esposo não está controlando. Então, em alguma coisa, talvez estão errando, precisam mudar o foco, né? A direção. Então, que aula, né, queridos? Nós estivemos agora sobre planejamento e sobre esse levantamento que ele é de grande importância. E agora nós acabamos de falar sobre, às vezes, os integrantes de um projeto, né? No caso, um planejamento familiar, tem um pai, uma mãe ali, e eles precisam se envolver também. Então, logo mais, no próximo bloco, o irmão Edmar vai estar respondendo para a gente o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer para fazer as outras pessoas se envolverem, darem o tudo de si para alcançar um objetivo. Então, não perca, fiquem aí nos aguardando que já já estamos de volta. Estamos de volta, olha só. Então, olha, nós já descobrimos o que nós devemos fazer, quais são as etapas para um bom planejamento, mas agora o mais importante, nós aí pensando no planejamento financeiro familiar. O que eu tenho que fazer para envolver a família? Ou num projeto de igreja, né? Um plano da igreja, uma meta da igreja. O que a gente tem que fazer para fazer com que as outras pessoas se envolvam nesse objetivo? Realmente é fundamental, né? Porque não adianta nada ter um excelente planejamento, né? Tudo perfeito, mas se aquelas partes integrantes
que vão fazer parte do projeto, se elas não estiverem motivadas, não funciona, né? Tem um problema aí, Tem que haver um envolvimento, então, todos têm que se envolver no projeto, igual a família. Se toda a família não estiver envolvida no projeto de organização e controle financeiro, né, não vai funcionar o planejamento financeiro pessoal, né? Então é fundamental isso. Na igreja, na organização, na empresa, qualquer lugar, todos têm que estarem envolvidos. Mas como envolver, né? Será que a gente consegue envolver o outro, né? Não é fácil, porque na realidade a motivação não é algo externo, exterior. Eu chego e motivo você, não. A motivação é interna, né? Eu posso trabalhar no sentido positivo de estimular você, eu posso dar estímulos, e assim o bom líder tem que fazer, é aquele que ele sabe onde ir, sabe como levar a sua equipe, motivar, envolver a sua equipe para comprar, né, o projeto, para comprar o planejamento e assim poder executar. Abraçar, né, a causa, abraçar, né? a causa, isso, exato. Muito bem. Mas para abraçar a causa, eu tenho que criar um ambiente propício para que a pessoa se motive, ele internamente, né? Um vai se motivar por uma razão, outra por outra, cada um vai ter uma razão intrínseca, né, interna dele, que vai lhe ajudar nesse processo, mas que é fundamental que realmente haja esse envolvimento, essa mobilidade, que foi isso que Neemias fez, né? Ele chegou e fez o desafio, ele sensibilizou o povo da realidade que estavam passando, né, da situação difícil, ele se preparou bem, ele procurou envolvê-los e eles, né, se sentiram motivados, falaram assim, eles disseram o seguinte, olha, disponhamos-nos e edifiquemos. Então, eles se disporam, então isso que é fundamental, você levar cada membro da família ou da equipe a se dispor e se envolver, né? Disponhamos-nos e edifiquemos. Ou seja, cada um de nós somos importantes, todos são importantes nesse processo e vamos, de alguma maneira, procurar nos envolver para que a minha parte seja cumprida, ou seja, eu tenho uma missão nesse projeto, e essa parte minha eu vou procurar realmente isso, e nesse sentido é compartilhar sentimentos, procurar informar, mostrar o projeto, né? Aqueles pontos que são fundamentais, e aquilo que não é importante, que tem pontos estratégicos que às vezes só o líder que tem que ter, né? É como Neemias teve aqueles pontos estratégicos, porque ele sabia, porque também tinha oposição, tinha pessoas que não estavam satisfeitas com aquilo, né? A inveja, o ciúme, né? O orgulho, tem pessoas que não querem que a família vá bem, não querem que você vá bem, então assim, ele procurou guardar aquilo que era relevante para ele, e procurou disseminar e passar aquilo que era fundamental, né? Porque a boa comunicação também é fundamental nesse processo, especialmente com os integrantes da equipe. E para você que é líder familiar, você que é um líder de alguma igreja, talvez líder de uma empresa, você precisa ter umas características para que uma excelente comunicação, já foi dito, sim, mas explique melhor para a gente quais são essas características de um bom líder, porque não é só chegar com um projeto, não é só chegar com um levantamento, um sonho e colocar em cima da mesa e dizer que vamos executar, não é isso, você precisa também entusiasmar, você precisa encorajar. Então, quais são as características de um líder nato, né? O que um líder tem que fazer, que características ele tem que ter para que ele consiga alcançar também, envolver as outras pessoas? Realmente, o bom líder, a Bíblia fala, né, do bom mordomo, ou bom administrador. Então é aquele que consegue administrar bem aquilo que Deus coloca à sua disposição. A Bíblia até cita um exemplo, né, da parábola dos talentos, que para um foi dado 10 talentos e ele conseguiu produzir e gerar mais 10 talentos, que era a moeda da época, né, era talentos. Mas dons, talentos, dinheiro, bens, esposa, esposo, filhos, amigos, função na igreja, na empresa, uma profissão, seja o que for, né? Nós recebemos uma missão a desempenhar e temos que aprender a administrar bem, a ser bons mordomos, né? A Bíblia ensina isso. Para isso é fundamental ser cristão antes de tudo, buscar a direção de Deus, porque com Deus, né, com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós podemos realizar de maneira muito mais perfeita, né, o que temos que fazer. Segundo, procurar ser humilde, entender que todos nós somos falhos,
procurar se colocar no lugar do outro, entender as falhas, as dificuldades, as deficiências dos outros e os pontos positivos, valorizar os pontos positivos de cada um e procurar ajudar nos pontos negativos, né? Ser abnegado, ser fiel, né? A equipe tem que confiar no líder, né? Tem que ser fiel, verdade. tem que ser um servo de Deus, ser organizado, prudente, né? Corajoso, né? Olha Ter só. sonho, visão, né? Não é fácil, Não né? é fácil. Dependência de Deus é fundamental, né? A consciência da sua responsabilidade e da responsabilidade que Deus coloca nas suas mãos, porque o que Ele nos dá, Ele também nos cobra, né? Isso. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, né? Então, ou seja, procura dar tudo de si, procura se envolver, né? É interessante que tem pessoas que têm medo de se gastar no projeto, acha, não, eu não vou dar muito de mim, não vou me esforçar muito porque eu vou me gastar. Não, quanto mais nos damos, mais aprendemos, né? O professor, quanto mais ele se prepara, mais ele aprende. A pessoa, quanto mais ele serve, mais ele cresce, né? Nós temos aqui um grande líder da nossa igreja, o irmão Honorato. Olha o tanto que ele tem crescido, né? À medida que ele tem dito assim, sim, Senhor, né? Eis-me aqui. Olha, o Senhor tem o isso é ajudado a verdade. crescer e ele tem, rapaz, tem sido um gigante na obra do Senhor. E isso com toda a humildade, né? Não para a glória dele, não para a glória do líder, mas para a glória de Deus, né? Isso é fundamental. O líder é aquele que é prudente. O que é ser líder prudente? É aquele que tem um cronograma, ele se coloca no tempo e no espaço, procura ter consciência de que tem que ser executado. Não adianta fazer um bom planejamento se ele não é executado, então tem que procurar executar, tem que realmente buscar os recursos necessários, tem que pensar em tudo, né? Tem que buscar Deus como guia, tem que focar nos resultados, tem que ser disciplinado, diretivo, aquele que procura direcionar para aquilo, busca, né, e age para atingir os resultados. É alguém que tem que ser consciente, né? Ou seja, consciente a quem serve, né, que é a Deus, e que as pessoas também dependem dele. Então, ele tem que ter um propósito de servir, não de ser servido. É alguém que busca o relacionamento com as pessoas. Quem não busca relacionamento, né? Quem não sabe se relacionar não vai saber liderar, né? Isso é fundamental que a gente tenha essa consciência, né? É alguém que está pronto a se dar, né? A servir. E essa questão do relacionamento não é também só no meio cristão, né? Em todos os ambientes. Se o líder não sabe como se comunicar, não sabe como se relacionar com as pessoas, há uma dificuldade na comunicação, né? Na mensagem que está sendo emitida. Às vezes, a pessoa que está recebendo essa mensagem, ela não vai conseguir compreender com eficácia aquilo que está sendo, aquilo que está querendo, o objetivo em que quer ser alcançado, né? E diante de um planejamento, e qual o papel da igreja, né? Nós já pensando no aspecto da igreja, qual é o papel da liderança da igreja diante de um projeto? Porque às vezes nós vemos muitas igrejas com muitos projetos, mas se a liderança também não se envolve, nós temos aí um problema. Então, qual é o papel da liderança? É alguém que é o primeiro a botar a mão na massa, né? É alguém que, em vez só de coordenar, que é importante coordenar, organizar, mas é alguém que está pronto também a servir e a fazer, se for necessário, né? É alguém que as pessoas enxergam nele o sucesso no planejamento, quer dizer, que acreditam no planejamento dele, acreditam que vai dar certo, né? É alguém que vê nele o fruto do Espírito, né? A fé, o amor, a paciência, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, né? Então, por parte da liderança é fundamental isso, né? Às vezes eu não estou dentro de um papel de liderança da igreja, mas eu quero me envolver. E o que eu tenho que fazer para que eu consiga me envolver em algum projeto? Qual o meu papel de liderado dentro de um projeto? Pronto. Todos são necessários, é como um corpo, né? Todos os membros são fundamentais, a unha é fundamental. E que qualquer um sofre, todos sofrem também. Então é necessário que todos entendam que o seu papel. Eu tenho que tentar compreender que eu sou importante no projeto, que eu preciso me envolver no projeto, que eu tenho que falar, como as pessoas falaram para Neemias, né? Disponhamos-nos e edifiquemos, né? Eu tenho que orar para que o projeto se realize, né? Eu tenho que buscar a direção de Deus também pessoal para mim em relação ao projeto, entender os dons e talentos que Deus me deu para desenvolver no seu projeto. Eu tenho que contribuir, eu tenho que ajudar no planejamento, eu tenho que participar de tudo, eu tenho que me envolver, né? Eu tenho que realmente me dar,
né? Gente, e o quão importante, né? Diante de todos esses projetos, nós termos a nossa fé alicerçada, nós orarmos com fé, que é o papel que foi citado aí, o papel do liderado, não somente do liderado, mas de todas as pessoas que se envolvem em qualquer tipo de projeto, né? Ser fiel nos dízimos, nas ofertas, né? Que Ser é muito fiel a Deus, importante, né? que é muito importante, extremamente importante para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento de novos projetos, né? Então, olha só, gente, nós tivemos várias dicas maravilhosas. Se você quiser estar assistindo mais uma vez, vai estar disponível aí no YouTube, então você já pode até se inscrever e pode estar assistindo mais uma vez. Esteja anotando essas dicas, porque eu sei que vai fazer total diferença, né? Na sua vida como cristão, na sua vida como líder e na sua vida como líder do lar. Estamos quase encerrando este bloco. No próximo bloco, nós estaremos falando sobre um projeto de finanças pessoais. O querido irmão Edmar vai estar ali nos apresentando um feedback rápido de o que a gente deve fazer para a gente se organizar. Estamos passando em um momento de crise, temos muitas pessoas endividadas, temos muitas pessoas com dificuldades. Então, o que nós devemos fazer? O que fazer para nós nos planejarmos bem? Então, fique aí, já já nós estamos de volta com essas dicas. A primeira igreja cristã evangélica apresenta sua agenda de programação da semana. Terça-feira, 20 horas, culto de oração. Quarta-feira, 19h30, ensaio do Ministério de Música. Quinta-feira, 20 horas, culto dos departamentos, homens e mulheres. Sábado, às 15 horas, cadetes a jato e às 20 horas, culto dos jovens. Domingo, às 9 horas, escola bíblica dominical. E às 19 horas, culto de louvor e adoração. Venha participar conosco, pois Jesus é o nosso fundamento. Estamos de volta, olha só. E agora, para nós encerrarmos o nosso último bloco, eu sei que tem uma galera aí que está triste, porque queria escutar mais, queria aprender mais, mas para encerrar o nosso último bloco, então, esteja explanando para as pessoas o que a gente tem que fazer para nós melhorarmos as nossas finanças pessoais. Muito bem, esse é um ponto fundamental, né? Temos trabalhado muito, né, na graduação, na pós-graduação, até muitas igrejas falando sobre isso. A realidade é que a situação do brasileiro é que ele vive do vermelho. A maior parte das famílias, das pessoas, vivem no vermelho, não tem poupança, não tem uma renda. Se de repente parar de trabalhar hoje, no outro mês já não tem, né? Muitos trabalham hoje para receber o pão para, né, consumir amanhã. E assim a situação financeira está muito complicada. Mas o brasileiro não tem essa técnica, não tem essa cultura de fazer um bom planejamento pessoal, de organizar e controlar suas finanças, né? De fazer um planejamento financeiro pessoal ou finanças pessoais. Muitos países, o pessoal aprende desde criança, né, a trabalhar isso. Então aqui também é fundamental isso. Nós podemos buscar, inclusive, muitas informações na internet, bons livros, bons vídeos, bons professores nesse sentido. E aí, como é que funciona, né? Como realizar um bom planejamento financeiro pessoal? Em cima de tudo que nós já falamos, né, serve para isso. Primeiro, tem que fazer um diagnóstico da situação, né? Tem que envolver toda a família no processo, tem que fazer um diagnóstico de como é que está. Nós estamos devendo isso, né? Então, estamos devendo isso no cartão total, de crédito, né? Estamos devendo isso lá na bodega, lá no comércio, lá não sei aonde, né? De fato, nós estamos devendo isso. Nós precisamos nós queremos voltar para o azul, nós queremos ter uma boa administração dos nossos recursos, nós temos que ter. Mas como fazer? Porque nós ganhamos tão pouco, como fazer isso, né? Então, assim, quando a gente pensa, primeira coisa, para a gente ficar no azul, ou seja, para que as receitas, né? Porque quando a gente pensa em orçamento pessoal, orçamento financeiro, que todo mundo deveria fazer, a gente pensa em duas coisas: receitas e despesas, né? De um lado as receitas e do lado as despesas, ou seja, tudo que entra mensalmente, porque a ideia do orçamento é mensal, tudo que entra mensalmente e tudo que sai. E o que é que sobra?
Aí geralmente as famílias estão no vermelho, quer dizer, Não está sobra, gastando né? muito mais do que ganha. Muitos, inclusive, estão super endividados. Estão usando o cheque especial, que é o valor que tem a mais no banco. O banco diz, olha, quando o zero que você tem, você pode gastar um pouco a mais. Então, até tanto. Esse é o cheque especial. O juro é altíssimo. Verdade. Ou então, o cartão de crédito, né? Que o cartão de crédito é um dinheiro, chamado dinheiro de plástico, é muito interessante, né? O cartão de débito, o crédito, que hoje se utiliza muito, né? Hoje já tem o chip, tem toda forma de Pix, etc., que facilita muito fazer os pagamentos. Mas muitos utilizam o cartão de crédito também como fazendo parte da sua renda. Então, mensalmente, ele gasta tudo que está no cheque especial e vai comprando para pagar depois, sem planejar o que tem que, né, o que vai pagar. Então, primeiro, se você está no vermelho, ou seja, está gastando mais do que ganha, o que fazer? Qual é a mágica? Não tem mágica, né? Nós temos que ou aumentar nossas receitas ou diminuir as despesas. Aumentar a receita do Brasil não está fácil, está muito complicado, né? Ter 2 empregos, 3 empregos não é fácil. Ter Uma renda extra. Uma renda extra não está fácil, mas é o ideal. O ideal é que se tenha pelo menos 2 receitas, 2 fontes de renda, né? A principal do seu trabalho, uma outra, né? Seja fazendo aplicações financeiras, mas o que eu ganho não dá nem para sobreviver, né? Seja como tem gente que faz, que vai investindo, vai guardando dinheiro, depois começa a investir numa compra de um terrenozinho, constrói, vende, né? Seja fazendo hora extra, alguma coisa que tem que fazer para aumentar a receita, que não é fácil, mas... A pandemia apareceu assim, vários empreendedores, né? Que tinham dons e talentos e começaram a trabalhar para adquirir exatamente essa renda extra, né? Às vezes a pessoa sabia fazer um bolo, Sim. Começou a fazer, então essa também é uma dica, né? Você tem um talento aí que você... Tem que buscar uma maneira de ter conseguir uma segunda um renda, extra, né? Um extra, né? É um ponto positivo. Não é fácil? Não é. Mas é uma maneira também de buscar, né? Usar a sua criatividade, o dom que você tem, como você falou, sabe fazer um bolo, né? Para ter uma renda extra. Segundo, tem que planejar os gastos, que esse é um grande problema que existe, né? A dificuldade de controlar os gastos. Então, para isso eu tenho que eleger prioridades. Eu não vou gastar, né, tudo que eu quero, aquela bolsa que você tem vontade de ter, mas de repente eu não posso ter para o meu orçamento. Então, eu tenho que procurar equilibrar o meu orçamento, controlar os gastos. Primeiro, as dívidas, né, com juros muito elevados, porque o que é os juros? Os juros é o custo do dinheiro, é quanto custa o dinheiro do mercado financeiro. Se eu não tenho dinheiro e eu compro a prazo, né, então eu vou ter que pagar um juro para alguém, o juro está lá embutido, né? Aquele negócio de, compra em 10 parcelas, em 12, sem juros, não existe, alguém está pagando o juro, nem que seja a loja, mas alguém está pagando, que é o custo do dinheiro no mercado financeiro, né, ao longo do tempo, tá? Segundo, então o juro no Brasil é muito alto, e nós estamos num período de inflação elevadíssima, e a tendência no próximo ano é a inflação aumentar mais ainda. Então, se a realidade está difícil esse ano, né, os economistas, eles têm feito uma previsão de uma situação um pouco mais complicada no próximo ano. Por quê? Porque ainda tinha uma sobrazinha que muita gente não estava gastando, estava em casa, né, não estava gastando menos que tinha tal, e aí precisava consumir um pouco mais, mas agora há uma tendência de ter menos recursos para o próximo ano, e a inflação, né, os preços estão aumentando o tempo todo. Então, inflação alta significa que cada vez mais o nosso poder aquisitivo vai diminuindo. Se você ganha R$2.000, né, ganha R$2.000 por mês, e no outro mês a inflação aumentou 5%, é 5% a menos, que o poder de compra teu diminuiu 5%. Resumindo, você está ganhando menos. E isso é uma tendência de aumento da inflação para o próximo ano, é uma tendência de menos dinheiro no mercado, então o custo do dinheiro vai ficando mais alto. Quem for pegar dinheiro no mercado, né, comprar a prazo, pagar juros, vai pagar muito mais. Então, primeira dica, pagar juro alto. Então, tem que tentar negociar, né, e as empresas tentar negociar, os bancos, né, o pagamento desses juros. Segundo, vai comprar o que é realmente necessário e dentro do seu orçamento. Terceiro, eu tenho que pensar o seguinte, o que eu ganho, o ideal é não gastar tudo, é ter uma sobra, e essa sobra é importante
para primeiro fazer uma poupança, que né, não necessariamente tem que botar na poupança, mas tem várias formas que você pode botar o dinheiro. Aplicar, fazer aplicações, por exemplo, no mercado financeiro, mas que você consiga resgatar rapidamente, né? Que chama em alta liquidez. Então, rapidamente você consegue resgatar esse dinheiro, certo? Por quê? Por uma necessidade, de repente uma doença, né, uma enfermidade, perde o emprego, alguma coisa acontece. Para uma emergência mesmo, né? O ideal é que nós guardássemos, exatamente para emergência, guardássemos pelo menos umas 5, 6 vezes, pelo menos 6 vezes o que se ganha, que a gente tenha guardado numa necessidade momentânea e em algo que você consiga buscar rapidamente. Olha e só. Terceiro, o ideal é que ainda sobre um pouco de dinheiro para você aplicar, investir. Aí uns investem no mercado financeiro, né, buscando alguma rentabilidade do mercado, buscando, e quanto mais tempo você deixa o dinheiro, mais você ganha, e tem aquela regra, não pode deixar o dinheiro aplicado todo num só lugar, né, todos os ovos no mesmo lugar, porque se cair, quebra tudo, tem que diversificar, e outros investem num imóvel, num terreno, uma coisa, mas de tal forma que você deve procurar conseguir com isso uma segunda renda, né, ter um dinheiro aplicado, mas voltando para a primeira situação, a gente precisa de dinheiro em primeiro lugar para gastar, ou seja, para suprir as nossas necessidades, e eu tenho que eleger quais são as maiores necessidades e procurar comprar bem. É interessante sim comprar à vista, né? Porque se você conseguir um desconto, mas hoje em dia, às vezes, o mesmo preço que você ia comprar à vista, você compra parcelado. E aí, às vezes, tem benefícios que se ganha, pontos em cartão de crédito. O Lucas, meu filho, ele viajou o Brasil todo fazendo concurso com os pontos que eu acumulo, porque aí, no caso, eu gosto de comprar, como eu consigo planejar bem o meu pagamento, consigo pagar todo mês a fatura do cartão, né, que eu não compro além do que eu posso, então, com isso, eu não pago juros a mais. Mas, em vez de comprar à vista, eu compro no cartão, para mim, que é um pagamento com 30 dias, ou às vezes até dividido, mas de tal forma que eu planejo para que eu consiga os pontos de volta e eu consigo pagar mais, pagar bem sem pagar juros. E quando eu consigo um bom desconto, com dinheiro que eu consigo um bom desconto, aí eu compro à vista, né? Então a gente tem que procurar comprar bem e gastar menos, não ir para o supermercado com fome, não levar os filhos pequenos, porque são consumistas, de preferência fazer uma listinha do que você vai comprar, né? Planejar, que muita gente não faz, mas nós devemos, é interessante que a gente faça uma lista, uma relação, que a gente não se deixe se levar pelo apelo, né? Todo tempo o apelo para você comprar, né? Tem tanta propaganda, não, né? a publicidade, a propaganda, o marketing, ela é feita de maneira tão psicológica, tão bem feito, que lhe induz a comprar o que você não precisa, né? Então tem muito cuidado com desconto, com as armadilhas, agora o Black Friday. Cuidado, eu fui comprar uma coisa ontem e não consegui comprar porque eu fui acompanhando os preços e para o que eu queria não valia a pena, né? Estava mais caro, ou quase o mesmo preço. Olha só. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado, né, de planejamento, né? É possível, sim, ao longo do tempo, se atingir a independência financeira. É possível, sim, se conseguir se organizar, se você perder o emprego, durante um certo tempo você conseguir ficar sem trabalhar e não ficar a família tão no vermelho, tão desesperada como é hoje. A gente tendo a oportunidade, outra vez a gente pode entrar de maneira mais concreta nesses pontos, né? Mas planejamento tudo isso aí pessoal, fundamental, né? Que a gente procure realmente ter critérios corretos de ganhar dinheiro de maneira lícita, honesta, mas buscando trabalhar, porque o trabalhador é digno do seu trabalho, mas se ele tem coragem e arregaça as mangas para trabalhar e ter critérios para gastar e conseguir organizar, porque às vezes tem famílias que ganham muito bem, têm uma renda muito boa, e só vive no vermelho, porque não consegue planejar os seus gastos. Se você planejar bem, vai sobrar, você vai se organizar, vai ter dinheiro para liquidez, que é para os gastos do momento, vai ter dinheiro para prudência, para precaução que chama, e vai ter dinheiro para investimento, que é essa aplicação mais de médio e longo prazo. Obrigado. Olha só, que aula excelente, gente, sobre planejamento financeiro. Que coisa importante para nossas vidas, né? Que grande aplicação para as nossas vidas, né? Às vezes, nós estamos vendo uma grande parte da população passando por essa situação do vermelho aí, com dificuldade, às vezes até de se manter, né? Então, olha só que preciosidade essa aula de hoje. Então, nós desde já agradecemos, nosso querido irmão Edmar, por essa aula excelente.
Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma questão que você deseja perguntar, você pode estar colocando aí nos comentários, que a gente vai dar uma olhadinha aí, vamos estar respondendo vocês. E mais dúvidas também pode estar entrando em contato com o irmão Edmar pelas redes sociais, pode estar seguindo aí, pode estar procurando alguém de seu conhecimento, talvez um computador, um administrador, né, para estar te auxiliando. Se você vê que não está conseguindo, né, se planejar muito bem, você pode estar procurando também um profissional. E desde já nós agradecemos muito a sua presença, agradecemos também a todos que estão nos assistindo. Se inscrevam no nosso canal, estejam nos acompanhando. Agora estamos transmitindo aí o nosso programa Entrevistas na televisão, então que você esteja nos acompanhando, esteja também indicando aos amigos. Talvez você não está na situação em vermelho, mas você tem um amigo que está lá no vermelho, então esteja mandando esse vídeo aí para ele. Tem um amigo aí às vezes com um projeto, então esteja enviando esse vídeo para ele e seja muito bem-vindo, fique à vontade na nossa casa e até a próxima. Muito obrigado, Yasmin, obrigado a todos os amigos, estamos à disposição.